Mais um CTA Podcasts. Bruno, Débora, primeiro, obrigado pelo convite, tá bom? Esse podcast é um sucesso, Brunão. Acho que é o 13º, 14º. A gente trouxe os grandes nomes da ROF, um pessoal muito bacana. Principalmente para falar coisas do Profile. Não teve nenhum roteiro aqui, tá bom? Né? Elas mandam, né, Bruno? Resumindo, elas mandam... Totalmente. Nós vamos falar um pouquinho sobre harmonização, sobre gerenciamento de escola, sobre curva de aprendizado na ROF, né? Como é que a gente lida aí, divide as tarefas, beleza? Maravilha. Kelly Rica, Joey Martins, Bruno Bastos e Débora Preto. Os dois de Brasília, não? Débora é goiana e eu sou de Brasília. Nascido e criado. Nascido e criado. Beleza, vamos lá. O que você gostaria de perguntar para o casal ROF? Bom, uma coisa que acontece conosco, né? Nós trabalhamos juntos e nem sempre nós dividimos de uma mesma opinião. Eu acho que isso que faz um crescimento profissional, a gente ter um casal que trabalha junto, com opiniões diferentes, mas que a gente juntos tem uma mesma vontade, né? O mesmo objetivo. E aí eu queria saber com vocês, como que começou o casal ROF? Vou começar falando. Então, a palavra Bruno. O casal ROF começou de uma união exatamente da parte profissional com a parte burocrática, né, de marketing, gestão na parte de harmonização. Que é uma então, coisa que o dentista não sabe fazer. Exatamente. Eu tenho essa deficiência incrível, eu sou um clínico, simplesmente isso, eu sou um clínico. Sou um cara que sou treinado para atender. E a Débora já tem todo o approach, ela sabe conquistar o paciente, e ela vai me ensinando, você foi muito seco com o paciente, não, ó, você tem que dar mais atenção ao paciente, vai buscar o paciente em recepção, ela vai me orientando. Acho que é uma outra visão, né, que a gente ali na parte clínica não tem. Perfeito. E ela é muito antenada com o que existe na harmonização médica, tá? O que os médicos estão fazendo, como que começou a harmonização, o que está vindo. Isso aí que vai bombar, você tem que começar a estudar mais essa parte, você tem que... Então ela me dá na verdade ela faz o script e eu vou pro palco, digamos assim. Né? E aí o casal ROF foi disso. A gente, quando viu, a gente não tinha como separar, né? Porque eu simplesmente ser um clínico e atender não é suficiente, né? Não basta. O paciente, a gente não ganha o paciente por ser um bom profissional. Com certeza. Né? Se você não tem um carinho, se você não sabe lidar, se você não tem a venda, né? Porque querendo ou não, a gente tem que fazer a venda. Então a Débora ela é expert nisso. Só para você ter uma noção, quando eu faço um orçamento com o paciente, chega no final do orçamento, o paciente chega para a Débora e fala assim, Débora, o que você acha que eu tenho que fazer? E o que ela falar é o que o paciente vai fazer, não o que eu passei lá um tempão falando. É porque ela tem aquela visão feminina da coisa, né? Do objetivo, do que você quer melhorar. Muitas vezes a gente precisa buscar isso no paciente, né? O que você quer melhorar e a gente tentar planejar de acordo com isso. Débora, me fala, como que foi esse início de vocês trabalharem juntos? A gente quer saber agora a outra verdade. Agora é com você. Isso aí. Que mandam. Opa! Então, fácil não é. Quem falar que é fácil tá mentindo. Tá né? mentindo. Tá mentindo. É prazeroso, mas tem as divergências. Ficar o tempo inteiro junto, marido e mulher, no trabalho, chegar em casa, dificulta um pouco a convivência assim, do carinho por conta do estresse do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu me divirto muito estar com o Bruno. Eu não imagino o ambiente de trabalho sem ele. Então a gente brinca, a gente se diverte, a gente ri. Ele faz tudo que ele faz, eu admiro, tenho uma admiração enorme por ele e ele é muito obediente. Inteligente, né? Você não foi obediente, meu. Às vezes dá vontade de querer matar, né? Mas... Eu sou teimoso, né? O Bruno é muito teimoso. Eu sou ele chato e alguma teimoso. coisa na cabeça. Enquanto eu não deixo ele fazer, ele sossega. Mas sempre dá certo. Sempre dá certo porque eu começo na minha desobediência, mas a Débora ela tem sempre os toques que fazem com que eu estou pensando no que eu estou pensando dê certo. Entendeu? Eu penso assim, cara, se eu fizesse do meu jeito não ia dar certo. Aí a Débora ela fala, tem que fazer isso. Não, mas você está fazendo errado. Por exemplo, eu dou uma aula, dou uma palestra, é engraçado.
isso. Muita gente vem falar comigo, pô, gostei da sua palestra, e às vezes a Débora chega para mim e falou assim, ó, não foi legal, você falou essas palavras várias vezes, você gesticulou errado, ó, isso aqui você não pode falar. Não, ó, você falar isso é uma postura errada. Então, são umas coisas que algumas pessoas iam ficar ofendidas em escutar. Fala, poxa, e eu acho ótimo. Engraçado isso, eu acho excelente, porque ela vai me moldando para eu estar sempre subindo o degrau, né? Então isso é muito legal. É como se ela fosse um coach. Né? Perfeito. É aquela coisa essencial, porque às vezes a gente precisa desse feedback de uma aula, de uma palestra, do nosso atendimento com o paciente. O que a gente consegue melhorar? Uma pessoa tendo uma outra visão de fora, eu acho que agrega e por isso tem dado tão certo, né? Tem dado, assim, uma das coisas que eu vejo muito, que a gente se identifica muito, é porque eu tenho uma visão muito do outro lado, né? Eu me vejo como paciente e eu me vejo como aluno. Então, e me vejo como profissional. Eu acho assim, quando eu estou assistindo alguma palestra, ou então quando eu vejo o Bruno conversando com o paciente, você tem certeza que você faria assim? E aí, o que você acha daquele outro jeito que você fez ontem? Então ele pega, poxa, é mesmo, né? Às vezes ele fala assim, por que eu não faço, né, amor? Os pacientes ficam assim, Bruno, eu não consigo imaginar ser atendido por você sem a sua esposa, porque ela fica ali, Bruno, capricha, Bruno, cuidado. É mesmo. E nos cursos, eu vejo muito que nos cursos eu fico muito preocupada com que o aluno saia aprendendo. O meu maior objetivo, eu não estou preocupada se a aula está bonita, ou se começou atrasado, ou se está demorando. Eu só quero que o aluno saia aprendendo. Acaba o curso, a nossa maior preocupação é assim, você aprendeu? Se você não aprendeu, você tem que voltar. Porque a gente quer que você saia multiplicando. Você tem que sair e ter o seu retorno financeiro imediatamente. Você não pode sair e ficar vago, ficar perdido. Então, acho que deu muito certo o casal Hoff por conta disso, que eu sou muito preocupada com o outro lado. A mesma coisa eu digo do paciente. O paciente, quando ele aceita fazer um protocolo proposto pelo profissional, o profissional tem o compromisso de dar aquele resultado. Então, se o paciente investiu dinheiro, ele tem que ter o retorno. Existe uma cobrança, né? Isso que você falou do paciente, do aluno, é fundamental, porque nós, como casal dentista, nossa preocupação sempre foi ensino de qualidade. Então, levar esse conteúdo, essa entrega, porque hoje a gente vive muito de indicação. Então, o aluno que sai satisfeito, ele vai indicar o curso para outros. E o que me gratifica, assim, como professora, é ver o crescimento profissional daquele aluno, né? Ver que ele está praticando, que não foi um investimento e sempre está tendo um retorno financeiro desse investimento, né? Eu acho que é isso. Eu acho que uma coisa que a gente cresceu muito, Débora, é que a gente tem isso, custe o que custar, né? Muitas vezes a Kelly fala para mim, por que mais essa escola? Vamos fechar essa escola. Eu falo que é igual o filho, não fecha a escola. Tem escola que é deficitária, e eu falo isso abertamente, mas a gente insiste, Bruno, e graças a Deus todas estão crescendo. E uma coisa que a gente percebe muito, claro, né, é o que você falou, eu acho que de quem eu conheço, acho que a Kelly é que mais dá aula no Brasil todo dia. É todo dia. E coordena muito as turmas de especialização. E é uma coisa que às vezes eu, Débora, como eu não atendo, não sou da harmonização, sou implantodontista, eu sei o limite, sabe? Então às vezes eu quero interferir numa relação com o professor, com o monitor, do jeito que ela toca, mas eu prefiro não, sabe? Muitas vezes eu faria do jeito diferente, mas eu acho que é isso que dá tão certo. Eu vou, abro o caminho, eu escolho o local, eu monto a escola, eu capto o professor, mas na turma dela eu não mexo, sabe? Assim, e eu acho que é isso que faz a gente crescer, sabe? Porque se os dois forem muito para frentex também não dá certo. Se for muito âncora também não dá certo. Tem que ter um equilíbrio, né? E uma coisa que eu vejo assim, depois que a gente incorporou a Escola de Brasília, vocês têm um perfil, a área tem um perfil muito isso, né? Assim, uma estrutura consolidada, todo mundo já conhece vocês dois, né, os sócios lá, mas principalmente, Bruno, passa a credibilidade ser um casal, não sei se vocês percebem isso, mas passa a credibilidade, que por trás do profissional tem uma família, é a construção, o cara já deu certo no casamento, eles têm construíram juntos, isso eu ouço tanto, sabe, que a gente fala, não estamos brincando aqui, entendeu? Isso é legal, vocês têm 2 filhos, a gente tem um filho, Kelly acabou de sair para buscar o filho, e outra coisa, esquece, Bruno, porque sempre o filho vai estar em primeiro lugar, viu? Esquece. E é assim, cara, e a gente aprendeu que dá certo, né? Se tiver mais um filho, vai dar certo, e dá pra tocar a vida, não tem nenhum impedimento. Queria perguntar uma coisa pra vocês. Como é que vocês enxergam essa parceria daqui a 10 anos?
Então, na verdade, hoje em dia o maior desafio nosso é empresariar. Né? A gente sabe que a gente junto, né, nós dois juntos, a gente tem um potencial muito bom, né, que é essa questão da profissão junto com a gestão, né, que é fácil para a gente, é uma coisa natural, que a gente desenvolve harmonicamente, só que a gente tem uma preocupação que é realmente até que quando a gente vai conseguir essa intensidade só nós dois fazendo as coisas acontecer. Né? Então a gente tenta moldar vários profissionais, temos felicidades nisso, mesmo alguns profissionais decepcionando a gente lá na frente, largando a gente, ou então querendo virar concorrente da gente, né? Faz parte da vida, eu acho que cada um, né, tem o seu caminho, né? As pessoas têm que escolher o caminho dela, mas a gente hoje em dia, a gente está bem focado em construir, né, uma estrutura que a gente possa, né, organizar o negócio para funcionar, mas que as coisas funcionem sem a gente também. Entendeu? Não montar a coisa pelo Brasil inteiro, mas, por exemplo, termos de clínica mesmo. A nossa clínica funciona muito bem, né? Tem um número muito bom de pacientes, só que depende demais da gente. Né? Depende da Débora estar lá todo dia para organizar, para ficar, né, ditando, ensinando, incentivando, principalmente incentivando. A Débora é uma excelente incentivadora, excelente, ela incentiva muito bem a equipe. Né? Tem funcionários nossos que trabalham praticamente todos os dias e quando você chega de manhã lá, a pessoa já está lá e super feliz, querendo trabalhar mais. Né? Então ela faz essa gratidão com a equipe muito bem, mas eu acho que essa gestão mesmo, de ter pessoas fazendo tipo o que vocês montaram, né? Criar um sistema que ande sozinho, e vocês guiando e o sistema andando. Eu acho que esse talvez seja... Entrega com amor como a gente faz. E ao mesmo tempo, né, só para você ver como é que as coisas são muito amplas da harmonização, eu vejo hoje a harmonização crescendo muito mundialmente. Então uma coisa que a gente busca hoje em dia é crescer mundialmente. Tá? Então a gente eu tenho, né, porque o meu nome que aparece, mas somos nós dois, a gente tem convite para desenvolver, não só palestrar, desenvolver trabalhos em vários países. Vários países. Então a gente está preocupado nisso. Como que a gente vai fazer essa gestão? Será que, né, a gente está nesse caminho certo? Porque eu acho que a harmonização do Brasil ela chegou num ponto que ela cresceu muito, vai continuar crescendo, mas, né, como em qualquer outra área da odontologia, né, tem um ponto, digamos assim. E a harmonização ela é muito aberta. Mundialmente a gente vê profissionais mais, né, atrasados do que a gente aqui. A gente tem muita coisa para ensinar mundialmente, né? Porque a gente, ao tanto de congresso que a gente participa, a harmonização não para, é um curso atrás do outro, então a gente está sempre tendo que estudar, montar aulas novas, estudar, aprender. A gente, graças a Deus, não tem essa cabeça de que eu sei demais, não. Eu tenho que aprender demais. Eu nunca vou saber demais, eu tenho que aprender demais. E a gente tem essa oportunidade de crescer para fora. Então, esse é um grande desafio. Show. Eu quero perguntar uma coisa para Débora, né? Porque vocês trabalham juntos, é o seu nome que aparece, mas a gente associa o Bruno a você, Débora, não tem como, né? Assim como nós. E eu queria saber, Débora, o que você agrega nos cursos do Bruno? Qual que é o diferencial da sua participação? Para isso tem dado tão certo, né? E o Bruno é uma referência hoje na harmonização facial. As pessoas assistem ele com louvor, né? As pessoas gostam da aula, da dinâmica. Eu quero saber a sua participação para que isso funcione. Qual foi o toque? Porque assim, nós como professores, nós temos um objetivo que é a entrega do conteúdo. E por fora disso tem o que o curso acontece. O paciente, a captação. Eu quero saber o pós-venda, o que isso agregou nos cursos. Assim, acho que o que mais agregou em relação a... Vamos começar por partes, porque são muitos fatores. Né? Que problema? Na sala de aula, acho que o que mais agregou, e talvez você até concorde, quando ele está montando uma aula, eu estudo com ele todos os dias. A gente estuda. À noite, eu procuro os artigos para ele. Bruno,
tá aqui, que ele começa a estudar, ele fala assim, ele tá estudando uma parte, ele fala assim, eu tô precisando estudar o artigo tal. Aí eu baixo os artigos para ele, procuro, dou para ele. Aí ele começa a montar a aula. Depois que ele termina de montar a aula, ele me mostra. O que você achou? Eu olho como aluno. Não, assim não tá legal. O que tá faltando ali, às vezes, né? Então eu ajudo ele a poder passar tudo do jeito mais fácil e de fácil compreensão. Então acho que na sala de aula, congresso, a gente mais fica preocupado nisso. O que o aluno vai conseguir absorver? A linguagem, eu acho que isso é fundamental. Você pode ter uma aula maravilhosa, mas se você não tiver uma linguagem direta e simples da mesma forma, o aproveitamento não é o mesmo, né? Então, a gente é muito preocupado com isso, com que não adianta só falar bonito e não ser compreendido. Então a gente é muito preocupado com que o aluno entenda e aprenda direito o que foi passado. Fora da sala de aula, e na sala de aula também eu assisto muitas aulas, não só do Bruno, como de todos os professores do curso. Eu acompanho. Eu ou o Bruno está na sala de aula, ou muitas vezes é nós dois, todos os cursos. E eu fico observando o que o professor falou, o que o professor deixou de falar. O professor vai embora, o professor convidado, eu falo, Bruno, não, o professor não falou isso. Então eu fico, algum aluno fez uma pergunta, não deu certo. Então o que você tem que fazer? Você tem que complementar o que não foi falado ou que teve algum ponto obscuro. Para paciente, eu sou linha direta com todos os pacientes. Então, a gente não tem intercorrência, não tem problema, porque tudo é resolvido em tempo hábil. O paciente é atendido, o paciente é feito pós-operatório, o paciente é feito... A gente tem um acompanhamento fiel e é muito de perto. Então, acho que isso faz com que agrega muito valor e faz a gente ter cada vez mais pacientes nos cursos, e isso é o que os alunos querem, né? Não só a didática, eles querem a prática. Então a gente consegue agregar didática com prática. Ter o equilíbrio, né, dos dois. Eu falo isso muito pro Joey. Às vezes o Joey fala assim, põe um curso tal dia, só que nesse tal dia, às vezes eu já tenho outros 2 cursos. Eu falo, Joey, não dá, porque a gente vai perder uma qualidade muitas vezes. Então eu prezo muito por essa qualidade do curso. Volume de pacientes, porque hoje um curso sem prática não é um curso. Você pode ter a melhor didática do mundo, passar todo o conteúdo teórico perfeitamente, mas ele tem que ter a prática. É isso que vai habilitar. É legal você falar o número de monitores que a gente coloca, Bruno. Às vezes eu falo, Deus quer, ela exige um número de monitores por aluno, entendeu? Ela poderia dar uma aula sozinha para 10 alunos, ela não dá, né? Então... É porque assim, quando eu comecei a dar os cursos, eu era sozinha. Então a gente começou com turmas pequenas, com 5 alunos, 4 alunos, 6, 8, 10, 12. Chegou um momento que eu falei assim, Joey, eu não dou conta na clínica. Eu preciso de ajuda. Então hoje eu prezo muito por ter monitores que me ajudem, fiéis, que me ajudem na clínica para que meu aluno não fique desamparado. Não faça um procedimento sem um auxílio, né? Porque eu acho que a gente evita a intercorrência dando esse pós-curso, pós-atendimento, mas tendo alguém presente o tempo todo, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu e a Kelly, a gente tem um combinado. Você imagina, são 3 unidades em tudo quanto é lugar do Brasil, mas quando um tá viajando, outro tem que estar em casa com o bebê. Como é que vocês fazem? Como é que é a gestão? Babá, Débora... Eles acabaram de voltar de Dubai, né? Então, isso que eu queria saber. Como é que faz? A gestão aqui é assim, casal rosa. Então, assim, a gente tenta estar junto o máximo. Mas você viaja muito, não? Eu viajo muito. Então, assim, lógico que curso de 2, 3 dias, né, não dá para Débora ficar indo. As minhas filhas estão grandes, então elas estão numa época de escola super importante. Nós temos uma casa, né, temos uma vida em Brasília. Então a Débora nunca vai curso de 2, 3 dias. Tá? Excepcional, assim, eventos grandes que precisam dela, precisam da gestão dela. Por exemplo, agora as crianças estão com quem? Então, a gente tem uma facilidade, né, uma grande facilidade. Nós temos meus pais, os pais da Débora e a irmã da Débora, que é a dona do área, né, que é a Daniela e o Alessandro, né, que são casados e são os donos do área. Então, assim, como eles têm as filhas, a gente tem 2 filhas mulheres, eles também têm 2 filhas mulheres, mais um novinho, e são da mesma idade. Então elas foram criadas juntas, elas são super amigas, elas só andam juntas, estudam juntas. Então pra gente é muito fácil. Quando eles viajam, as meninas vão lá para casa. Quando a gente viaja, as meninas estão na casa dele. É óbvio que as nossas filhas, elas sentem um pouco. Mas eu vou explicar um negócio para vocês. Por exemplo, a Débora, eu aprendi
tudo que eu sei de vontade de trabalhar, de gostar de trabalhar mais do que viajar, com meu sogro. O pai da Débora foi o cara que me ensinou na vida, né, a parte de trabalho. Porque ele trabalhava todos os dias do ano. Para ele parar um dia, a gente tinha que brigar com ele. Ele aposentou agora, está super feliz, viaja todos os meses. Né? Todo mês viaja. E ele trabalhava em restaurante, teve vários restaurantes. A Débora começou a trabalhar com o pai dela com 10 anos de idade dentro do restaurante. Sempre administrou, então por isso que ela é uma excelente administradora. Ela administrava a vida do restaurante, a vida do pai dela. E ela falou uma vez para mim assim, olha, eu nunca passei o dia dos pais com meu pai nunca passou o dia das mães em casa, meu pai, quando estava em casa, ele era muito presente com a gente. Então, por exemplo, eu quando estou na minha casa, eu não estou no celular, nunca estou no celular, eu sempre estou junto com a Débora e com as minhas filhas, sempre, 100% junto. Então, assim, eu aprendi que a presença é a qualidade, não a quantidade. Sim. Então, assim, eu viajo muito, é óbvio que mas, por exemplo, a Débora ela não tem nenhuma deficiência em termos de carência, porque o pai dela nunca estava em casa. Porque quando ele estava em casa, ele sempre foi um cara muito família. Outra coisa, meu sogro é gaúcho, né? Ele tem essa ideia de família, de agregar, chamar toda a família, uma coisa que eu gosto demais. Então, assim, eu falo para todo mundo, né? Eu não gosto de ir para aniversário, não gosto de ir para festa, odeio balada, sabe? Não gosto. Eu gosto de ficar em casa, né? Eu gosto, não é não? Ah, não. Eu gosto de viajar, eu gosto de sair com a família. Eu gosto de ir pro shopping, passear no shopping. Né, no restaurante. Eu chego em casa e falo para as meninas, e aí, vamos para onde? Onde elas quiserem, tá resolvido. Né? E a Débora fala, não, vamos ficar em casa, vamos fazer a comida em casa. Fala, não, vamos para o restaurante com as meninas. Então, assim, eu gosto de ser entregue às meninas. Então, eu já aprendi, mas, assim, não é fácil, né, essas viagens. Então, por exemplo, o projeto desse ano é exatamente o seguinte. Poucos cursos fora de Brasília, né? Pouquíssimos. Eu não tenho vontade mais de rodar o Brasil. Poucos cursos fora de Brasília. Por quê? Eu ia para dar curso em outros lugares, cara, a estrutura às vezes não era do meu tamanho, o coffee break não era do meu tamanho, né? O cuidado com o aluno não era do tamanho que eu queria. Paciente. Então lá eu sei que tem uma pessoa, que é a Débora, que ela vive isso, ela adora isso, treinou a equipe disso, e lá vai ser perfeito. E aí mantém o teu padrão. Mantém, exatamente, o nosso padrão. Então, hoje em dia, a gente tenta trazer os cursos para Brasília, e lógico, São Paulo é um centro que ninguém consegue fugir. Né? Todo mundo gosta de vir para São Paulo, né? Todos os cursos acontecem muito bem aqui. Então, a gente tem vontade de ter, assim, pelo menos um curso a cada semestre aqui em São Paulo, né? E a maioria dos cursos em Brasília, e ter tempo para esse projeto, para 2 projetos. Um, a clínica, que hoje em dia a nossa clínica é uma clínica de estética, odontológica e médica. Então tem médicos trabalhando, tem pessoas trabalhando no corporal e tem eu. Então eu tenho que estar mais dentro da clínica, né, para agregar. Então, hoje em dia eu atendo a minha clínica 1 ou 2 dias por semana. Então não é tão fácil. Então a gente quer ter mais tempo para a clínica e mais tempo para esse projeto fora do Brasil. Que legal. E 12 anos as meninas já estão voando, né? Não. Já tem personalidade, já são mulheres. Já tem as vontades. Sim. 14 anos uma e a outra 8. A de 8 já manda em mim 100%, mas a de 14. 14 não consigo nem conversar. Deixa eu perguntar agora para Kelly. Vamos lá. Vocês passam o dia muito juntos, o casal dentista passa o dia juntos. Em casa, vocês falam de trabalho? Em casa, Débora, diferente do Bruno, que desliga o celular e foca no filho, na família, o Joey não sai do celular em casa. Então, assim, em casa, quando a gente tá juntos, né, eu evito falar de trabalho. E quando ele chega falando de trabalho, eu falo assim, não quero falar. Porque na maioria das vezes eu dei aula o dia inteiro, eu falei o dia inteiro, então eu não quero nem ter que pensar, né? Então, eu falo, não vamos falar de problema em casa, né? E às vezes eu quero falar com ele dentro de casa, eu mando um WhatsApp. Que aí ele me responde, Bruno, sabe? Na hora. Joey, não sei o que, é WhatsApp. O Joey, assim, acorda de madrugada. Às vezes eu acordo de madrugada pra fazer xixi, ele tá com o celular aceso na cara. Eu falo assim, o que você tá fazendo? Ai, tô sem sono. Eu falo, mas no celular você não vai voltar a dormir mesmo? Desliga o celular um pouco. Então, eu em casa, eu sou a mãe. Eu sou a mãezona, né? Eu faço que nem o Bruno. Eu tento me dedicar ao Luiz Miguel para justamente eu ter 100% de aproveitamento do meu tempo com ele. Eu prezo muito isso. E o Joey, ele não desliga.
esse lado empreendedorismo dele é dele. Eu vou meio que junto. Mas ele que é o cérebro pensante o tempo inteiro. Aqui é exatamente o contrário. A Débora, ela não desliga do celular, nunca. Ela é muito antenada, né? Eu até falo para vários alunos, manda mensagem para Débora, manda mensagem para mim, manda para Débora. Eu não vou responder, manda para Débora. Ela é muito antenada, a Débora, ela sabe tudo que está acontecendo, ela tem uma visão de negócio, de evolução de negócio fantástica. Então, assim, para eu dar um passo, a Débora tem que desenvolver esse passo, senão o passo vai ser mal dado. Então, assim, eu entendo, lógico que eu fico brigando com ela sempre, enchendo o saco mesmo para ela parar. É assim, se eu acordar às 5 horas da manhã, a Débora está no telefone. A sorte é que eu não acordo às 5 horas da manhã. Porque eu durmo igual a pedra. Mas se eu acordar, a Débora vai estar no telefone. Tá? E é exatamente o contrário aí, né? Mas a gente entende que, eu penso assim, a gente está no melhor momento da nossa vida de idade. Sim. De produzir. É isso aí. Não é verdade? Se a gente não produzir agora, eu vou produzir quando? Né? E eu penso uma coisa diferente das pessoas. As pessoas, elas trabalham pensando em aposentar. Eu não trabalho pensando em aposentar. Né? Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Lógico que eu quero expandir meu trabalho. Mas eu quero trabalhar até morrer. Né? Eu não quero aposentar, na verdade. Eu acho que vai ter uma hora que eu não vou aguentar trabalhar, né? Porque a nossa profissão é uma profissão bem desgastante. Mas aí a gente, como professor, a gente tem uma outra linha que a gente pode desenvolver. Né? Por isso que essa linha mundial que eu penso, porque é uma linha que eu quero desenvolver exatamente para quando eu tiver com 70 anos de idade. Por exemplo, eu não imagino um paciente indo para um profissional com 70 anos de idade. Ainda mais para fazer estética. Ainda mais para fazer estética. A mão vai tremer, né? O cara vai estar com o olhar, ele não consegue enxergar mais o pertuito, vai ficar lá 10 horas achando o pertuito. Então, realmente, é uma deficiência física que vai acontecer, mas a gente vai estar com a cabeça, né, muito mais preparada para desenvolver outras coisas. Mas respondendo a tua pergunta, a gente tem um combinado. A gente não fica no dia juntos. Dificilmente nós estamos no mesmo lugar. Se a gente está no mesmo lugar, por exemplo, na faculdade de São Paulo, ela está na clínica e eu estou na minha sala recebendo o professor, falando com o funcionário. A gente não trabalha juntos. Lado a lado, né? Isso é uma coisa que deu muito certo também. E geralmente ela está em alguma unidade e eu estou em outra, né? Mas isso que ela falou, assim, eu brinco que a Kelly e a família da Kelly são mamíferos. Eles precisam ficar juntos. Eu juro por Deus, Débora. Se ela não vê os pais toda semana, e eu aprendi isso com eles. Eu me tornei assim, eu gosto de fazer isso. E eu percebo que com o Luiz Miguel é assim, sabe? E realmente, o meu pai era, né, perdi meu pai cedo, mas ele não era presente, ele ficava muito tempo fora. Mas quando ele estava presente era muito legal, né? E eu tento ver isso. Agora, o problema é você conciliar isso com a carga de trabalho, porque você imagina, são 3 escolas, eu nem sei quantos funcionários hoje, uma rede enorme de cursos, é uma loucura. Agora, eu penso muito como você, Bruno, assim, muita gente fala, mas pô, vocês querem chegar onde, né? Eu nem sei onde eu quero chegar, cara, eu tô trabalhando dia a dia, entendeu? Muita gente me para e fala, mas quantos alunos vocês têm? Cara, não sei, me falam, aí eu falo também, entendeu? Eu nunca parei pra contar não, Débora, sabe? E é claro que eu tenho que ter um equilíbrio, a Kelly sempre fala pra mim, não dá mais, tá muito grande, tal, eu entendo isso, mas eu trabalho por prazer, Bruno. Eu tenho prazer de estar aqui até agora, depois vamos tomar um chopp. E sabe o que eu acho legal? Eu não sei vocês, Débora, mas assim, pô, eu entrei agora numa sala ali, tinha uma menina, cara, na última sala direita tinha uma menina com o celularzinho assim, Débora. Falei, pô, desculpa, eu posso pegar a tua cadeira que nós vamos gravar o podcast? Ela pode e tal, não sei o quê, porque eu vim de longe, eu tô... Ah, tá, você tá fazendo direito? Não, tô fazendo odontologia. Eu sempre sonhei fazer odonto aqui. Cara, isso pra mim, Débora, eu juro de coração, cara, é um tesão, entendeu? Pô, sabe por quê, Bruno? Eu fui fazer odontologia, foi difícil pra cacete. Eu lembro como foi difícil conseguir meu primeiro emprego, cara. Ninguém tinha dado oportunidade. Então, eu acho que é isso que move. Por exemplo, vocês, na escola de vocês, é a mesma coisa. Por que você tem essa preocupação fodida do aluno sair, realmente aprendeu? Claro que tem uma compensação financeira, mas acho que dói muito pra um professor ouvir. Aí não aprendi nada, olha, eu fui lá no curso da Débora e do Bruno, foi horrível. Isso não dói? Eu me incomodo quando alguém fala de outra escola, imagina da minha, cara. Entendeu? Eu falo assim, ó, pro nosso comercial, não gostou, manda vir de novo assistir a aula. Quer ficar doida? Eu falo, manda assistir a aula de novo, mano. Ah, mas perdeu. É ruim? Na minha época eu não podia repor aula, mas eu falo, meu Deus, cara, esse cara não pode ficar sem esse conteúdo, essa pessoa não pode ficar. Ainda mais que hoje o mercado é competitivo pra cacete, Débora, é muito difícil. Se o cara não for by the book, ele já vai ficar
pra trás, entendeu? Não sei se é isso que vocês pensam, mas a gente leva muito assim, sabe? Claro que, né, pô, tem que ter um pouco de limite, mas eu nem sei o que nós vamos fazer daqui a 2 finais de semana, entendeu? Nós estamos trabalhando, entendeu? Vai programando, vai fazendo, vai programando, vai fazendo, e assim que cresce. Foi sempre assim, acho que vai ser sempre assim, não? É porque assim, vou dar meu ponto de vista, né? O Joey tem esse lado de vamos abrir uma unidade, vamos crescer. Eu acho isso fantástico, admiro isso nele. Essa força, essa coragem. Se eu contar como a gente começou, né? A gente começou dando curso dentro do nosso consultório. Embaixo de uma escada. Era embaixo de uma escada, a nossa sala de aula era embaixo de uma escada. Não tinha um espaço físico. Nada, não tinha nada. Mas a gente tinha uma vontade de levar informação, porque a gente começou com odontologia digital, que era uma novidade no Brasil, trabalhar com CEREC, CAD/CAM, e eu sempre odiei prótese. E o Joey sempre me incentivando. E aí eu fiz meu primeiro curso na USP de prótese, eu sou endodontista e orto, por conta dele. Ele falava assim, endo não dá dinheiro. Você faz um monte de canal, o paciente não te agradece. Fui buscar a Kelly uma vez pra sair num sábado, acho que 8 horas da noite, ela fazendo endo numa franquia, até 8 horas da noite. Falei, Kelly, tá tudo errado. E eu ganhava R$250 o dia. Fazia canal o dia inteiro. Não me arrependo, porque foi um super aprendizado, claro, né? Mas o Joey sempre foi muito incentivador. O Joey sempre falava assim, vai fazer ortodontia. E eu ia lá fazer ortodontia, me encantava. Vai fazer harmonização facial. E aí eu me encontrei, né? A harmonização acho que mudou as nossas vidas. Quanto tempo você não faz uma endo? Nem sei. Você já fez endo, Bruno? Cara, eu sou especialista em endo, né? Ô, endodontista! Quanto tempo você não faz uma endo do 27? Na verdade é o seguinte, eu só fiz endo na época da especialização. Acabou a especialização de endo. Fez nunca mais. Eu parei a endo, comecei a fazer orto, sou ortodontista, fiz especialização e mestrado em orto. Passei, quantos anos? 15 anos, né? 10 anos. Não, de 10 a 15 anos fazendo orto. Aí foi quando a gente começou essa vontade de trabalhar. De repente, quando eu me vi, eu trabalhava em 6 clínicas, né? Algumas eram nossas, outras não. Eu atendia 1.000 a 1.200 pacientes de orto por mês. Eu passei 10 anos atendendo de 1.000 a 1.200 pacientes de orto por mês. Eu passava na rodoviária da cidade, pegava 3 TSB, botava no meu carro e ia para cada dia uma periferia diferente de Brasília. Era muito legal, me diverti demais. Brincava com os pacientes, fazia o que eu mais gosto, brincava com o paciente. Né, me divertia muito, era uma diversão, trabalhava pra caramba. As pessoas falam assim, mas eu não trabalho sexta. Cara, eu sempre trabalhei sábado à tarde na minha vida, né? Sempre, principalmente depois quando a Débora entrou na minha vida, que a gente começou essa vontade mesmo de trabalhar. Na verdade, talvez eu nem precisasse muito da harmonização. A Débora, visionária, não, você tem que fazer esse curso de Botox. Cara, você tem que fazer esse curso de Botox. Quando foi? A incentivadora. Isso há 9 anos atrás, mais ou menos. Era outra rocha. Né? 9, 10 anos. E aí eu falei, quer saber? Me matriculou no curso. Fez assim, ó, vai. Não, eu cancelei a agenda. Amanhã você vai pra onde que eu vou? Não, você vai pro curso tal. Como assim? É um curso de Botox e preenchimento. Ele, não, você vai. Aí ele foi pro curso de Botox e preenchimento. E aí, pô, legal. Poxa, legal, só isso. Curso caro pra caramba, tu fala legal? Legal, aí tá bom. Vamos atender? Não quero. Aí ele fez outro, aí eu peguei e falei assim, faz outro curso. Ele fez, e aí? Você acha que eu vou largar meus pacientes de orto? Você tá louca? Falei, Bruno, por favor, faça. Não. O que eu fazia? Desmarcava os pacientes de orto e marcava Botox. Bruno, a agenda tá cheia. Ele, como assim? Eu falei assim, Bruno, você tem que fazer tanto Botox. Ele, como que eu vou fazer? Eu não faço. Eu falei assim, Bruno, você faz sim, você não fez 2 cursos? Você não sabe fazer? Aí foi indo. Eu peguei, começou a primeira turma de especialização em harmonização no Brasil, matriculei ele, e aí virou o que virou. Que legal. Foi bem legal, a Débora sempre teve esse incentivo, né? Até hoje, assim, por exemplo, a harmonização, vamos botar aí, daqui a um tempo a gente com certeza vai estar fazendo blefaroplastia, rinoplastia, com certeza, antes de colocar, a Débora já vai ter me matriculado em alguns cursos e eu vou estar lá fazendo e aí as coisas vão estar acontecendo.
Sabe uma coisa que eu acho legal? A parte incentivadora da Débora é que a Débora é só paciente modelo das aulas. E ela tá em todas as aulas do Bruno, gente. Eu acho que teve um interesse aí, hein, Bruno? Vai fazer o curso de Botox e aplicar em mim. Olha o benefício. Aqui é o contrário, eu tento fazer o Botox no Joe, ele não deixa, ó. Não aguento olhar essas rugas na testa aqui, ó. Não, deixa fazer tudo. Porque a Débora, como ela gosta... Na verdade é o seguinte, a harmonização entrou porque a Débora ela e a mãe dela já eram pacientes de excelentes dermatologistas de Brasília. Então, elas já queriam muito a estética. Então, o que é mais fácil? Poxa... Treinar você, né? Poxa, inteligente. Barato, né? Você pode fazer, vamos treinar quem tá podendo fazer aqui em casa. Né? E aí foi isso mesmo. As minhas primeiras pacientes sempre foram a Débora e a minha sogra, sempre. E o bom é que elas não reclamam, porque se der errado... E elas nunca reclamaram. Né? E aí, eu sempre fui um cara corajoso também. Vamos lá, então vamos fazer. E a Débora sempre me incentivou bem, então eu penso assim, né? Igual filho. Se você ficar todo dia, filho, não, filho, você é muito chato. Não, filho, você é burra. Cara, o seu filho nunca vai crescer na vida. Então é uma coisa que a Débora me ensina isso. Elogie, sempre. Filho, você é muito inteligente. Filha, você é muito inteligente. Filha, você vai ser top. Olha, filha, você vai ser uma grande empresária. Ela vai intuitivamente ser muito mais do que ela seria naturalmente. Muito mais. A questão também dessa trabalhar. A Débora também, como eu entrei numa família super religiosa, meu sogro até hoje dá churrasco para padres, eles vêm em missa todo dia na televisão, vão na igreja. E a gente acredita muito no seguinte, que a gente tem que se conectar à prosperidade, assim. A gente tenta pedir para Deus assim, Deus, que eu consiga realizar toda a prosperidade que você planejou para mim. Entende? Eu acho que todo mundo tem uma prosperidade que você pode adquirir, que já é sua, mas a maioria das pessoas, elas põem barreira nessa prosperidade que Deus quer para você. Então a gente tenta se abrir para o universo para que essa prosperidade venha e a gente consiga conquistar essa prosperidade que Deus tem para gente. É mais ou menos essa a nossa ideia da vida, né? Que legal. Eu acho que oportunidade todo mundo tem que ir em busca, né? As oportunidades estão ali. Você faz a sua oportunidade. E eu acho que o bacana é ter os dois, né? Um incentivando o outro da sua forma, assim como respeitando e tendo sempre aquela palavra, você consegue, você pode, você não fez o curso? Admiração, né? Também. Não é só um relacionamento de casal, né? Vai além disso. Eu acho que essa relação casal-ROF, casal-dentista tem dado certo porque é uma troca e ao mesmo tempo é um incentivo constante, uma pessoa que a gente pode contar. É o braço direito, né? É o nosso braço direito. Exato. Você tem para onde recorrer, né? Tem para onde recorrer. A última pergunta que não quer calar. A Débora fala com todas as pacientes. E as pacientes tratam com você. A Kelly também lida com todos os alunos e os pacientes e as pacientes. Ela é muito ciumenta? Já teve muito problema com isso? Porque nós, zero. Eu sou zero ciumento. Na verdade, a Débora é pouco ciumenta. Eu sou bem mais. Eu fico, nossa, vai botar essa roupa, pelo amor de Deus. Eu sou mais ciumento, mas a gente assim, bem tranquilo, nada exagerado, bem tranquilo, né? A gente confia, respeita e outra coisa, a gente tem a mesma visão, então a gente vai atrás da nossa visão. Então assim, eu falo para as pessoas o seguinte, qual o problema das pessoas? Elas querem olhar muito a vida dos outros, elas querem ficar parando a vida delas para ficar pensando a vida dos outros. Eu sempre ensino isso para os meus alunos. Eu falo, cara, tem um foco na sua vida. Você já fez o planejamento do seu dia de hoje, da sua semana, do seu mês e do seu ano? A hora que você fizer o seu planejamento e você colocar uma linha reta, você vai ver que tudo começa a dar certo. Entendeu? Então, assim, a gente tenta, lógico, essa questão do ciúme é uma coisa normal, né? Claro. Faz parte da vida, lógico que a harmonização, como a Kelly falou, é só mulher. Bonitas. Né? Só mulher bonita, exatamente. Mulheres harmonizadas, né? Glamour, a harmonização tem muito glamour. Status. Né? Status e blogueiragem, as pessoas tudo bem harmonizadas, bonitas, bem maquiadas. Né? Mas a gente tem que saber dar o limite. Né? Dar o limite. Sabe o que eu vejo? É uma relação de confiança. Eu acho que é uma relação de confiança. Nós vamos para 10 anos de casado
E se a gente desconfiar, né, da pessoa que você escolheu para construir uma família, poxa, nós somos seres humanos, pode acontecer de, né, ela se apaixonar, eu me apaixonar, mas a gente confia um no outro, sempre confiou, trabalha juntos. Eu acho que a tendência é envelhecer juntos, né, Débora? Eu acho que é assim, né? Bom, para quem quer conhecer mais do trabalho de vocês, né, o podcast tem uma visualização incrível. O Instagram do Bruno é? dr, né, de doutor, dr.bruno.bastos. E o da Débora? Débora Preto, com 2 T. Débora Preto. Com Sabe o que é 2 legal? T's. Com 2 T's, porque a Débora é advogada, né? E você já me falou que ela cuida de toda a parte documental e tal. Isso é uma coisa legal. Quem tiver alguma dúvida, sugestão que for da Hoff, pode perguntar para a Débora. Show. O da Kelly é @doutora Kelly Rica, não é isso? Rica com 2 Cs. Rica com 2 T's, e o meu é @Joey Martins, tá bom? Esse podcast vai estar no site da faculdade, que é o faculdadecta.edu.br, no YouTube, liberado geral, e também no @cta.academy. Querem falar mais alguma coisa? Quero agradecer, né? Agradecer. Bruno, desculpa, quero falar uma coisa. Olha. Sabe que é legal que, assim, toda vez que eu encontro o Bruno, eu falo isso. Sabe que já me perguntaram várias vezes se a gente tinha alguma relação ruim? Porque, pô, vocês têm escola em Brasília e o Bruno também tem escola em Brasília. Sabe uma coisa legal, Débora? Você pode ver o Casal Dentista, o CTA, todos os locais que a gente tem escola. Além de certificar os nossos parceiros, vários, nós temos uma relação excelente. Salvador, eu tenho uma relação excelente com os meninos do Prime. Aliás, eu me espelhei muito no Prime, né? Em Brasília com vocês. Isso que é legal. Eu acho que a harmonização, e eu não sou da harmonização, acho que a Débora deve concordar comigo, precisa disso, cara, sabe? Porque essa coisa da blogueiragem, do status, cara, ninguém é rival de ninguém, tem aluno pra caramba, pra todo mundo, Débora, e paciente então, entendeu? Então, assim, não é porque que você tem uma escola próximo que você é rival, cara, entendeu? Isso, e eu vejo que isso, principalmente na odontologia, é assim, entendeu? Nas outras áreas não, e eu levanto essa bandeira. Claro, né, que cada um tem que defender o seu mercado, ninguém é bobo, todo mundo tem conta para pagar, mas não precisa ser uma guerra, entendeu? E o Bruno dá aula para nós, Kelly, se um dia tiver um convite do Área, vai, a gente não tem nem, bom, é difícil ela sair, né, mas assim, a gente não tem essa resistência, e cresce, a gente quer que o Área fazendo um serviço legal, o Bruno dando uma aula legal, vai elevar o nível da harmonização da nossa profissão. Queria deixar essa mensagem aí. Inclusive até eu sempre, em todos os cursos, eu falo essa frase para os alunos, e serve até para os parceiros do Bruno. Toda vez que chega algum professor convidado, eu falo isso. Vocês não são, o Área não é concorrente do CTA e nem o CTA é o concorrente do Área. Sim. Tem espaço para todo mundo. O maior concorrente de cada um é a gente. Exatamente. É a gente não conseguir fazer o que a gente tem de melhor. É o cansaço vencer, Cair na rotina. Cair na rotina, é a gente não conseguir superar. Não conseguir superar o que a gente tem de melhor. Buscar sempre melhorar, né? Porque a gente tem que ter essa concorrência. Acomodar, não pode acomodar. Sabe uma coisa que nos ofende, principalmente a mim, muito? Quando eu olho as planilhas, sei lá, quantos alunos tinha na turma tal, teve uma evasão. Débora, eu vou atrás, eu quero saber o porquê. Porque se é problema financeiro, eu falo, dá um jeito, convido o aluno e tal, mas é isso que você falou. Muitas vezes a gente está preocupado com o outro, com a escola do outro, se na foto do Instagram do outro tem mais aluno que no meu. Eu falo, nós temos que olhar para o nosso umbigo. Por que o nosso aluno não está aqui? Como é que começou com 15 e agora tem 8? Então, acho que essa mensagem é legal, né? A gente tem que olhar mais, você que é da área da saúde, olhe para você antes de olhar para o Instagram dos outros e se comparar, porque às vezes, né, não são as mesmas possibilidades. Eu acho que a gente tem que se espelhar, né? Isso. Mas justamente buscar o nosso melhor. Nosso melhor. Por que eu tô assim? Não, eu preciso melhorar. O que eu tenho que melhorar? O que eu posso fazer de curso novo que possa me agregar? Com certeza. Né? Obrigada por vocês estarem aqui. Nós agradecemos. E conhecer um pouquinho mais, né, do casal Com Hoff. certeza, não conhecia nada. Nos bastidores. Conheci o Bruno, que não para de falar um minuto com a gente. Eu acho que eu nunca vi o Bruno mal-humorado. Nunca. Não é. E vou te falar, a aula do Bruno sempre estoura o tempo. Sempre estoura o tempo. Eu acho que ele não consegue. Tem que falar demais. Ele fez uma coisa doida, com toques de Campo Grande, né? Que você atendeu na caixa lá. Não, Falei, tinha que ter sido com o Bruno, nenhum outro faria. Vou atender na caixa de novo. Você sabe dessa história, no não? Contox,
De Goiânia. Goiânia, Moacir. Moacir. Fizeram Mas uma caixa, um ninguém- cubo, botou o paciente lá, Uma quem que vai guarda, atender o né? Bruno? Ninguém tem coragem, ninguém quer entregar, porque acha que com isso vai perder de vender curso. Exatamente. Foi nisso Você que a gente não cresceu, precisa. né? Foi nisso que a gente Exato. E cresceu. quanto mais você mostra um conteúdo gratuito, Acabou. Sim. mais a pessoa quer conhecer o que você ainda Perfeito. tem a trazer. Débora, sabe o que eu vou falar? Perfeito. É atender ao vivo num congresso é uma exposição absurda. Só sabe Essa- quem faz. Essa história foi o seguinte: o Moacir, que é nosso certificado lá de Campo Grande, que é um cara top, Top. gente boa pra caramba, Aconteceu também. foi e falou: Joey, tem uma ideia, vou fazer uma caixa, porque a Vigilância Sanitária de Campo Grande falou que se eu fizer uma caixa com ar-condicionado, com cuba para lavar a mão e tal, pode ter um atendimento. Aí, quem que nós vamos colocar, tal. Eu falei, mas por que o Bruno Bastos? Não, porque ele é tirado, ele não vai dar pra trás. E de ter feito, gorrinho do CTA, Evento, não foi? E pau. E Ah, isso, verdade, isso, eu vi. é louvável. Sabe por quê, Bruno? Tem muita Os gente que campos só aqui. mostra a palestra, mas não mostra no ao É vivo. isso aí. Então, assim, eu quero agradecer vocês, são um exemplo para mim, com certeza para Débora, um grande exemplo mesmo, de pessoas boas. Para mim, assim, a pessoa ela é qualificada em pessoa boa de coração ou não. Né? Para mim é isso que basta numa pessoa. Né? E vocês, além disso, são profissionais que a gente se espelha, de verdade. O CTA é uma referência pelo Brasil, uma escola tentando fazer, né, a parte correta, ensinar, né, ter agora, né, cadáver, aula, graduação clínica, uma estrutura absurda. Né? Então, assim, para mim é uma parceria muito boa. A gente gosta muito de estar aqui com vocês, né, desenvolver trabalhos, né, e estamos aí para o que vocês determinarem aí. Vamos para cima. Como você falou, eu não sou muito de negar muitos convites. Para mim é engraçado isso. Eu sempre falo assim, os maiores desafios são a parte que eu mais gosto. Porque quando eu vou entrar para dar uma aula, eu só penso uma coisa na minha cabeça. Não é no conteúdo. Eu penso assim, eu tenho que me divertir. Quando eu entro para dar aula, eu tenho que me divertir. Porque a minha vida é isso, é trabalhar. É dar aula, né? Atender e dar aula. Então, se eu não me divertir trabalhando e dando aula, vou me divertir aonde? Então, eu tenho que me divertir. Então, é lógico que no começo da palestra fica meio engessado, mas de repente eu dou uma relaxada e falo, agora eu estou me divertindo. Aí eu ando, gesticulo, tenho o meu jeito. Na verdade, eu tento ser eu. As pessoas às vezes perguntam para mim, poxa, qual é o sucesso? Isso eu escutei de um advogado, um grande advogado lá em Brasília, que era meu paciente. Hoje ele casou com uma dermato. Né? Perdeu o paciente. Perdi o paciente, mas virou um grande amigo, né? Bastante amigo, comenta nos meus posts. E foi a ele que eu fiz essa pergunta há 9 anos atrás, 10 antes da ROF, eu dava aula na Horto. E eu falei para ele, Marcelo, cara, eu sou muito ruim. Cara, eu sou muito engessado, tenho medo. Ele falou, cara, você tem que ser você. O segredo da vida é você ser você. Então, pense o que você tem de melhor. O seu jeito é esse jeito. Então, você tem que ser você. Esse vai ser o seu diferencial, porque Esse ninguém vai vai dar aula perfeito. com o Bruno Bastos, né? Só para finalizar, Hermes Pretel, se você estiver vendo isso, o Hermes me mostrou no SBTI o material que vocês fizeram, o legal. Bruno Bastos e o Hermes. Aqui. O CTA disponibilizou umas peças, né? Aliás, Espetacular. eles arcaram, né? Bilateralmente a gente arcou para ter esse Muito trabalho. top. Bruno, eu fiquei impressionado, muito tá? legal. Já vi os trabalhos da Thalita com peça, com a Andrea Perlingeiro, que também são profissionais. Débora, eu fiquei impressionado com a qualidade do material. Em breve, muito O provavelmente... primeiro, né, aqui no CTA, Isso. de muitos que virão. vocês vão lançar isso aí, tipo uma mentoria para professor de ROF, que é o seguinte, 4, 5, 6 alunos com ticket alto, mas mostrando, você sabe realmente a histologia do preenchedor que você coloca? Vamos comparar todos os preenchedores, né, no tipo de aplicação. Cara, eu fiquei Não, impressionado. e outra coisa, essa ideia do curso é usar materiais mesmo. Sim, Pegar sim. várias O empresas Hermes de indústria pegou muito para que o material. aluno veja, né, Sim. a reologia realmente do produto. Foi esse o nosso trabalho. 50 minutos já deu? Puta, falando pra caramba, né? Tá bom, beleza. Se Pessoal, deixar, a gente ficaria obrigado. Boa. Vamos tomar um chopp agora, né? Opa, vamos lá. CTA Podcasts com Débora Preto, Bruno Bastos, Kelly Rica e Joey, tá bom? Esse vai bombar, certeza. Oh. Obrigadão, viu? Obrigado. Agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Um beijo. Gente, obrigada.